Olá, seja bem-vindo ao canal Viva com Sabedoria. É sempre um prazer enorme ter o carinho de sua audiência. Essa é a série Um Motivo de Coragem, baseado nas três mensagens de Apocalipse, capítulo 14. Esta é a lição número 4, intitulada Não Vá Comprar em Babilônia. E essa é a segunda parte do nosso estudo que tem que ver com a segunda mensagem angelical, conforme é registrado aqui em Apocalipse capítulo 14, o versículo 8, que reza o seguinte: E outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho de sua ira e da sua fornicação. Hoje nós vamos analisar a respeito de caiu Babilônia. Bem, o contexto que eu quero trazer para o estudo de hoje é quando aconteceu a primeira queda que configurou-se em Babilônia, que gerou. Onde aconteceu a primeira confusão que gerou a primeira queda? Aí você pode estar já responder para mim: Torre de Babel. Não, eu vou mostrar para você que a primeira confusão que gerou queda não foi na Torre de Babel, não. Ok? Então preste muito bem atenção no estudo de hoje para que você entenda onde começou essa grande confusão, onde começou essa grande Babilônia e quem foi o grande protagonista dessa grande Babilônia. Porque ao entendermos, de facto, a origem, né, da primeira confusão que trouxe desordem no cosmos, no universo, na ordem estabelecida de Deus, vai nos ajudar a entender quais são os princípios por detrás dessa grande confusão que gera essa confusão, a espionagem. Não achas isso? Eu acho esse raciocínio bastante importante para nós começarmos a entender as razões das quedas. Por que queda? Por que caiu? Por que caiu? Porque muita gente não entende as razões desse grande conflito entre o bem e o mal, que leva a essas desordens todas que nós estamos a viver, né? Essas Babilônias todas que nós estamos a viver. Bem, veja o que está escrito em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Vamos lá para Isaías capítulo 14, para nós começarmos a entender claramente essa questão. Isaías 14. O versículo 12 e até o versículo 14 diz o seguinte: Como caíste, atenção, olha só, caiu Babilônia. Aqui no Apocalipse, no Isaías 14, como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Ficou claro? Não é um paralelo incrível? Em Apocalipse 14, 8, caiu Babilônia. Em Isaías capítulo 14, versículo 12, como caíste do céu, ó Lúcifer. Vejam que aqui em Isaías capítulo 14, é uma referência direta também à Babilônia, ok? Se você entender o contexto de Apocalipse, de Isaías capítulo 13, o versículo 1, diz assim: peso de Babilônia. E no versículo, no Isaías capítulo 14, que é uma sequência da descrição da crise entre Israel e Babilônia, no versículo 12 que acabei de ler, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, ok? O que quer dizer que Babilônia está estritamente correlacionado com Lúcifer. Você já ouviu falar de quem é Lúcifer? Lúcifer é Satanás, né? O anjo rebelde, o diabo, Satanás, o anjo rebelde. O que quer dizer que, na verdade, o Babilônia do Império da Babilônia de Nabucodonosor, é assim que eu queria dizer, Nabucodonosor, ilustra exatamente qual foi a atitude e o comportamento de Lúcifer, porque na verdade Lúcifer, ou Satanás, desde a queda dele nos céus, ele procurou trazer confusão na ordem estabelecida por Deus. E todos os impérios que são moldados no mesmo princípio luciferianista,
na verdade são identificados como sendo com uma figura prototípica ou típica de Lúcifer, se a expressão aqui estiver correta. Por isso é que Deus, ao olhar para a questão de Babilônia, ele identifica como sendo uma imagem, né, de Lúcifer. Vejam como é que o versículo a seguir, de Isaías 14, vai descrevendo essa questão. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Quais são os princípios que estão por detrás das quedas, né? E geram confusão ou geram Babilônia? É querer estar acima de Deus, querer sentar-se no trono de Deus, querer a posição de Deus. Você está entendendo? Não, eu quero ter certeza que você mesmo está entendendo, né? Aqui o ponto principal é todo um sistema, quer político, quer religioso, que quer ocupar o trono de Deus e quer se assentar, quer se posicionar no lugar de Deus, é Babilônia. Porque é exatamente esse o pano do fundo que gerou conflito cósmico no universo. Porque esse anjo rebelde, ele queria a posição de Deus, por isso caiu. Se voltarmos para a realidade de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, que introduz a primeira e a segunda mensagem, nós vamos perceber claramente que a primeira mensagem é a restauração da posição de Deus em seu trono. Ou seja, Deus em Jesus Cristo revelou para todo o universo que Ele é digno de estar no trono. Ele é digno de ser Deus. A sua lei ainda revela, seu caráter, revela seu amor para com todo o universo criado. Foi isso que Satanás questionou. E a mensagem do primeiro anjo restaura a posição de Deus como aquele que é digno de ser Deus, digno de ser adorado, digno de ser honrado, digno de ser respeitado. Foi isso que Satanás questionou. Satanás queria a posição de Deus para reorganizar o universo de Deus. Ele queria a posição de Deus para reorganizar o universo. Mas Deus em Jesus Cristo mostrou que Ele é digno. Ele é digno de ser Deus. Você consegue entender? Ainda que eu não consiga explicar claramente isso aqui, mas Deus provou que Ele é digno. Por isso é que Lúcifer, que queria estabelecer o seu trono no céu, caiu. Por isso é que Lúcifer, que quer estabelecer o seu trono aqui na terra, através dos grandes impérios, vão continuar a cair. Através dos falsos sistemas, vão continuar a cair. Porque Deus provou que Ele é Deus. Deus provou que Ele é digno de ser Deus. Deus provou que Ele é digno de ser honrado como Deus. Deus provou que a lei dele estabelece ordem. Deus provou que a lei dele é amor. Todas aquelas pessoas que se posicionarem ao lado de Deus, não de Lúcifer, estarão em pé. E todas aquelas pessoas que seguirem o sistema fora de Deus vão cair, como Lúcifer caiu. Voltamos para Isaías capítulo 14, né? Vamos ver agora o versículo 14. Dizia: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que ele queria ser? Ele queria ser Deus. Já parou para analisar que o que gerou a grande confusão no céu é porque um anjo queria ser Deus? Já parou para analisar que quando esse anjo veio tentar Adão e Eva, dizia a ele, se vocês comerem, vocês serão, abrir-se-ão os vossos olhos e vocês serão Deus. E o que aconteceu com o casal em Gênesis 3? Também caíram. Sempre que o homem quiser a posição de Deus, vai haver queda. Sempre que o homem quiser
o trono de Deus, vai haver queda. Lúcifer caiu porque queria o trono de Deus, queria ser Deus. Adão e Eva caíram porque queriam ser Deus. A Torre de Babel, de Gênesis capítulo 7, 8, 9, 10 e 11, até 12. 12 já é chamado de Abraão. Caiu. Por quê? Queriam ser Deus. Babilônia do rei Nabucodonosor caiu por simples razão. Queriam ser Deus. A Babilônia mística do tempo do fim, que configura o papado como sendo a besta do mar. A besta que sai, os Estados Unidos, que se configura como a besta que sai da terra. A imagem da besta que é o protestantismo caído, que estão rejeitando o verdadeiro sistema de Deus baseado na Bíblia, a verdadeira adoração baseada na Bíblia. Por isso é que o Apocalipse 13, Apocalipse 14, claramente dizem que ninguém adore a besta, que a besta está se posicionando. É um sistema que exalta o homem no lugar de Deus. Também vai cair. O verdadeiro sistema que exalta Deus na posição de Deus é o da Bíblia. É o da Bíblia. Todos que rejeitarem todos os princípios consignados na Bíblia e aceitarem princípios humanos que exaltam o homem no lugar de Deus, vão cair. Podes ter certeza, meu amigo, não importa quem eu seja, quem você seja, são os princípios que estão norteando nossas vidas. Não é aquelas que colocam Deus na posição de Deus, vamos cair. Você consegue me entender? Esse é um ponto que eu queria analisar seriamente com você, para lhe dizer, deixa Deus ser Deus, através de sua palavra. Deixa Deus ser Deus, através de sua lei. Deixa Deus ser Deus, através do sábado que Ele instituiu desde a criação. Esses são os princípios que exaltam a Deus na posição de Deus. Tudo fora desses princípios exalta o homem, coloca o homem na posição de Deus. E o grande trabalho de Lúcifer é colocar os homens, já que ele não conseguiu ser lá Deus, quero colocar os homens no lugar de Deus. E uma das maneiras dele fazer isso é levar os homens a transgredir a lei de Deus, a violar a lei de Deus, a insultar a soberania de Deus. É levar os homens a mudar a lei de Deus. Isso é se posicionar no lugar de Deus. Isso é se opor à soberania de Deus. Você consegue entender? Por isso é que, se você não quer cair, abra o coração para Jesus, tal como Ele se revelou nas Sagradas Escrituras. Porque Ele é a única prova que Deus é Deus e é soberano. E Ele merece ser Deus. E merece se assentar no trono e ser soberano. E sua lei é perfeita e é eterna. E ela estabelece ordem e não caos. Você entendeu? Você quer cair? Claro que não. Abra o coração para Jesus. E lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo para o nosso próximo estudo.